Pronto, a reunião está sendo gravada a partir desse momento. Bom dia. Como eu estava explicando para vocês, provavelmente é a última aula. Hoje é o último dia. Certo, hoje vai ser o último dia, provavelmente. Temos mais 2 semanas pela frente. Quase 2 semanas, né? Que aí a outra sexta-feira vai cair fora do calendário, se eu não me engano. Cai fora do calendário. Vou confirmar uma coisa aqui. Uma olhadinha numa coisa do calendário. Ou como está colocado aqui no cigarro. Terça-feira que vem vai ser feriado. Para lançamento de frequência só vai até dia 11. Hoje e dia 11. Precisando atualizar essa frequência aqui. Vamos, eu vou começar a apresentar, compartilhar com vocês a minha tela inteira. Não sei como está aparecendo para vocês, mas aqui também está como fixa, mas está aparecendo escuro para mim. Mas vamos lá. Olha, aqui escolhi essas 5 apresentações para hoje, que eu não vou apresentar assim com tudo que tem aqui. Isso foi do período passado. E uma coisa mais específica para a filosofia da biologia. Seriam aqui 5 aulas. Certo? É melhor ir começando a apresentar para vocês e a gente vai desenvolvendo, tá? Semana passada eu falei que existe uma abordagem atual em biologia que é a abordagem semiótica. Eu prefiro chamar tudo de abordagens semióticas do estudo dos seres vivos, que é colocando o ponto de vista do estudo dos seres vivos como processadores de informação, levando em conta isso, ou levando em conta fundamentos tirados da semiótica, da linguística, hermenêutica, cibernética. Certo? São abordagens transdisciplinares à vida com processamento de matéria, energia e informação. Também tem algumas críticas, sim, porque, de qualquer forma, esses conceitos não são exatamente, não é coisa exatamente aplicar conceito da semiótica, ou da hermenêutica, da linguística ao ser vivo. Cibernética, mais ou menos, né? Que é o desenvolvimento da teoria da informação, conforme foi colocado inicialmente por Shannon, um autor, um engenheiro americano, em 1948, ele elaborou uma equação sobre uma teoria da informação, mas o objetivo deles, qual era a proposta deles quando ele elaborou essa equação, foi otimização da engenharia da comunicação. Estava no começo das telecomunicações, né? Então, justamente a equação da informação é o oposto da entropia.
justamente o oposto da entropia. Tem mesmos elementos, só que o oposto. Quanto maior a entropia, menor a informação. Quanto maior a informação, menor a entropia. E a vida é uma luta contra a entropia. Você vive para fazer isso, ele consome. Ele tem que transformar energia a partir da transformação da matéria. Olha, isso é mais ou menos a teoria dos sistemas, que também é inicialmente uma teoria matemática. A teoria geral dos sistemas foi desenvolvida por um biólogo, que é o van Bertalanffy, um austríaco, e que inicialmente foi aplicada na cibernética. Foi plenamente desenvolvida e aplicada na cibernética. Na teoria geral dos sistemas, nós temos o seguinte, que sistemas são unidades complexas que se transformam dinamicamente ao interagir com o seu meio externo, no caso do ser vivo, troca matéria, energia e informação o tempo todo. E a gente pode dizer o seguinte, eu me lembro de uma colocação dos gregos. Eita, caiu alguma coisa aqui. Eu me lembro de uma colocação dos gregos que perguntava, que colocavam assim, um pescador, falava de um personagem, falava de um personagem desses da mitologia grega. Eu não me lembro agora exatamente se é Ulisses. Mas, vamos colocar, um pescador tem um bote, tem um barco de madeira. Ao longo de 10 anos, esse bote de madeira vai se fazendo manutenção e depois de 10 anos ele já não tem mais nada da madeira original do primeiro, do bote, como era no começo, há 10 anos antes. A pergunta é, a gente pode considerar que aquele é o mesmo bote? Então, do ponto de vista da teoria dos sistemas, e mesmo a resposta dos gregos da época, a resposta é sim, é o mesmo bote. Porque o bote, o barco, não é a madeira. É como aquilo se organiza. É como aquela matéria está organizada. Do mesmo jeito que uma célula está se transformando o tempo todo, trocando suas moléculas o tempo todo, sintetizando suas proteínas o tempo todo, absorvendo, pegando água e outras e aminoácidos simples do seu meio para poder se construir, fora outras moléculas, e jogando fora, como CO2, ureia, e jogando fora e trocando com nitrogênio que foi proveniente de aminoácidos, ela vai trocando o tempo todo, certo? Então, pelo fato de já não ter mais nenhum átomo, nenhuma molécula original do que era no começo da vida dela, mas ela se trocou, pode ter se trocado a um ponto que não tenha mais as mesmas moléculas constituintes iniciais, as mesmas moléculas de água. Uma vez pode dizer que aquela célula é outra? Não, ela se mantém aquela unidade dinâmica, aquele sistema se mantém. Porque a célula não são os constituintes dela, e sim como esses constituintes estão organizados. O bote do fulano lá continua o mesmo. Ele só sofreu manutenção, não está com a mesma matéria original de 10 anos antes, mas é aquele mesmo bote pertencente àquele pescador, por exemplo. Porque o bote não é a madeira que faz ele.
e sim como essa madeira está organizada, para que função, certo? As definições aí de semiótica, hermenêutica, então, quando colocado as definições, realmente se descola um pouquinho da origem, porque, na realidade, todas essas abordagens elas não são aplicações diretas de conceitos dessas áreas da humanidade, porque elas têm aplicações nas humanidades muito específicas. Tem autor que considera a hermenêutica uma pseudofilosofia, por exemplo. Então, tem contextos muito específicos, não tem. Então, falando um pouquinho mais da biosemiótica, e esses outros, né? A questão do estatuto epistemológico dessa biosemiótica. Olha, desde os anos 80 que ela começa a se configurar. E existem autores que foram pioneiros, que a gente viu aula passada. Tem um periódico especializado, Biosemiotics, tem série de livros especializados, tem 21 volumes publicados desde 2008, é uma série da Springer, dessa editora, né, que é internacional, que é uma editora de periódicos, e publicou, a partir de compilação de artigos, e artigo mandar para ela, publicou série de livros, em 21 volumes, desde 2008, inúmeras publicações especializadas, e, além do mais, eles têm também publicações desse tema em revistas como de biologia teórica, filosofia da biologia, e de livros de filosofia, e periódicos de filosofia também, tem periódicos de cibernética, depende. Tem duas propostas básicas. Desse biólogo italiano, Marcello Barbieri, como a preocupação com o estatuto científico, a proposta dele que seria o estudo de códigos biológicos, seria uma coisa mais ortodoxa. Código genético, por exemplo, a biosemiótica de código de Marcello Barbieri, ele é da Universidade de Ferrara, ele, se eu não me engano, é um biólogo celular. Anton Marcos é do desenvolvimento, é um biólogo também, e ele é tcheco, da Universidade de Praga, aqui é a Universidade de Ferrara, lá do centro-norte da Itália. É bem pertinho de... Não é na Toscana, mas é bem perto. Agora eu não me lembro. E o que a gente tem aqui é uma biohermenêutica, que é um estudo do ser vivo como sistemas interpretantes. Mas, citando um exemplo daqueles, eu fiz um print aqui do catálogo da Springer, com esses volumes, aqui está, volume 1, 2, 3, 1, 2, o 3 não está aparecendo, o 3 está aqui, 4, 5, 6, até o atual. Vocês podem notar os precinhos, né? Podem notar os precinhos que esse volume 3, por exemplo, Cecil Readings in Biosemiotics, olha o precinho, 212,93 euros e 93 centavos de euro. Eles não querem que a gente compre, né? Com esse preço, em euro ainda, eu já dei $50 por livro, tá até ali. Mas, e ano passado. Mas isso aqui eu peguei do começo do ano, viu? Foi do período passado, que deve ter sido lá para maio que fiz isso aqui. Então, os precinhos aqui, o último volume 21 está aqui, ainda não estava sem capa.
de 2020. E eles também têm essa mania feia de não arredondar, 155,99 euros. Essa mania ridícula de colocar esses valores 99, 99. Vamos lá, alguns antecedentes. Eu estou mais apresentando essa proposta dele para vocês, porque não vai ter tempo de aprofundamento mesmo, mas apresentando o seguinte: olha aí, esse tipo de abordagem existe, tem várias abordagens, várias metodologias envolvidas. Esse aqui eu consegui xerocar. Esse aqui eu tenho xerocado, esse volume, que é aquele, ele custa 212, mais de 212 euros, não dá não. Precursores de Thomas C. Belk, Influência, na parte 1, o projeto biosemiótico, que é esse aqui, Thomas C. Belk, que é uma foto dele, abordagem independente em relação à biosemiótica, e a parte 4, a interdisciplina biosemiótica contemporânea. Isso aqui, esse livro aqui, é uma proposta de ser uma introdução. Certo? O organizador do livro, o organizador desse volume, é o Donald Favreau. Ele é um linguista americano, professor da Universidade Nacional de Singapura, filósofo, linguista americano, certo? Outro autor, que é um dos autores de capítulo daquele volume, é o Hofmeier, da Universidade de Copenhague, falecido em 2019. Daqui um volume, certo, sobre biosemiótica, que publicado por ele, o Dono Favreau também, o Caleb Kuhn. Mas vamos lá, Martiero Barbieri. Eu tenho também xerocado isso aqui, porque quem tem esse volume aqui, o volume 1, que é Os Códigos da Vida, é o professor Sávio Torres, que é coautor de um dos capítulos, junto com o orientador de doutorado dele, certo? Ele é coautor de um dos capítulos, justamente por conta que ele estuda o trabalho de doutorado dele, a origem do código genético, modelo de simulação de computador, de proposta de como seriam o primeiro modelo de código genético, a partir das evidências que a gente tem. Então, ele é coautor de um dos capítulos, uma parte que fala, tem uma parte inteirinha sobre código genético. Tem esse volume aqui é de 2008. Então, eu coloquei aqui o conteúdo para vocês imaginarem. A parte 1, a parte mais teórica, de códigos e evolução, código de sequência biológica, mecanismos da evolução, seleção natural e convenções naturais, que fazem parte do ser vivo ter convenções naturais, são os códigos. E isso tem implicações na evolução. A gente só pensa em termos de seleção natural, mas teve que haver uma seleção também de convenções, inclusive o mais estudado, principal, é meio difícil dizer principal. Código genético, só ele sozinho não serve para nada, né? Sem as outras estruturas celulares e a organização celular. Então, código genético, na parte 2 tem aqui, temos 5 capítulos sobre código genético, inclusive, por exemplo, a estrutura matemática do código genético, a origem aritmética do código genético. Ele é coautor desse capítulo 5, formação autorreferenciada do sistema genético, sobre origens do código genético. Certo? Códigos proteicos, outros códigos, lipídicos, glicídicos, certo? Que é como essas moléculas geram informação dentro do sistema biológico, né?
o alto código imune, da correspondência à complexidade, transdução de sinais. Vocês veem isso muito em biologia celular, como um sinal, como é um hormônio, como a insulina, é transformada, como a informação dela, da presença dela, muda o metabolismo de uma célula, como é essa transformação que provoca, que é a transdução do sinal. Sinal luminoso, por exemplo, que atiça aqui as células da retina, né? Que transforma em impulso elétrico do nervo óptico, é um sistema, é um processo que tem muitas etapas. É via proteína G, uma proteína G e um receptor de proteína G, que é o receptor da luz, que é um tipo de proteína da família 7TM, 7-hélice transmembrana, modificada, associada ao retinal, que fica se transformando de todo trans para cis, 11 cis retinal todo trans, e isso provoca uma mudança na proteína, que é a proteína como toda chamada rodopsina, a parte proteica é a opsina, associada à proteína G, que ativa uma enzima que degrada o GMP cíclico, e isso faz com que um canal iônico se feche. Sem esse estímulo, esse canal iônico fica aberto e o neurônio não dispara. O neurônio especializado, né? O cone e o bastonete especializado em transformar um sinal luminoso em elétrico. E aqui os códigos neurais, mentais e culturais. É toda essa parte dedicada a isso. Mas vamos lá. Aqui, Antônio Marcos, Universidade de Praga. Esse livro eu consegui pela Amazon dele. Leitores do Livro da Vida. Esse livro aqui. Leitores desse livro aqui, eu comprei pela Amazon. Contextualizando a biologia evolucionária do desenvolvimento, mais conhecida como Evo-Devo, certo? Colocando dentro do contexto. Ele é um biólogo do desenvolvimento, e de um tempo para cá, chama processo epigenético e evolução da vida. De um tempo para cá, está se levando em consideração o seguinte: o desenvolvimento embriológico e o papel dele na evolução. Isso é conteúdo, a parte inicial todinha de história, fala de neodarwinismo, estruturalismo biológico, chance a biologia lisencoísta, falando de Lisenco, no sentido campo da física, epigenética, espectro vitalísmo, metáfora da linguagem vida, certo? E finalzinho aqui, a vida como uma categoria hermenêutica. Isso aqui é citando, também estou citando aqui, realmente, porque o assunto acaba ficando enfadonho, mas é o seguinte, esse aqui, Kalev Kul, da Universidade de Tartu, na Estônia, departamento de semiótica, escada, árvore, teia, rede, né?
as idades do entendimento biológico, certo? E qual é a temática? É que a gente, a comunidade, né, de como se entende o sistema vivo, certo? Como se entende os seres vivos, se entende inicialmente se entendiam como um processo que era uma escada hierárquica, inclusive o de Lamarck é uma escada, é uma cadeia de ascensão, de progresso, é uma cadeia. Linhagens evolutivas têm um sentido de escada, de cadeia. Darwin é uma árvore com ancestral em comum, que vai se ramificando, formando ramos, e esses ramos vão se dividindo. Então, temos um ponto em origem comum, tem uma imagem de uma árvore que ele mesmo rabiscou no caderno de anotação dele, o I think, e rabiscou uma árvore genealógica. Sim, um rabisco lá nunca, que é bem isso é bem famoso, essa imagem é bem famosa de uma foto desse caderno dele. E atualmente se considera como uma teia, uma rede de múltiplas conexões, à semelhança da WWW, né? A grande teia mundial, da ampla, literalmente ampla teia mundial, que é a WWW. Desculpa aqui, meu celular não está no silencioso. Deixar aqui no silencioso. E está aqui, qualquer ligação. Esse aqui, você pode ver o seguinte, esqueci de comentar, mas o von Uexküll, que eu tive aula passada, ele era da Universidade de Tartu, da Estônia. Família de origem alemã, mas vivia na Estônia. Né? E vários são dinamarqueses, esse também é. E também da Universidade de Copenhague. O Soren Briel. Cibersemiótica, a gente poderia chamar de bio-cibersemiótica, bio-cibersemiótica. Fundação de uma nova fundação para uma teoria transdisciplinar de informação, cognição e comunicação significativa e a interação entre natureza e cultura. Ele se propõe que não seria um arcabouço teórico não reducionista para integrar conhecimento de primeira pessoa com de segunda com terceira. Lembre-se, conhecimento em primeira pessoa, qualia, é aquilo que está dentro da cabeça dela. A gente vai ver daqui a pouco. Tem uma apresentação mais sobre a origem da consciência, vai ser mais claro, certo? Mas integrar aquela história de ter um arcabouço, a proposta dele tem um arcabouço teórico capaz de integrar de forma transdisciplinar conhecimento em primeira pessoa com de segunda e terceira. Primeira pessoa, qualia, é aquilo que é intransferível, é a experiência pessoal. Em segunda pessoa, são as formas de comunicação. É o que a gente está fazendo agora. Terceira pessoa é o conhecimento como científico, que é um conhecimento que fala das coisas do mundo, etc., mas está em terceira pessoa. Fala daquilo, dele, né? Se fala do átomo, se fala da célula, está se falando em terceira pessoa, mas no momento que ele está se comunicando, está em segunda pessoa. E o que se passa na cabeça de alguém está em primeira.
É. Olha, bom, é que às vezes eu sou meio devagar no começo, depois eu meio devagar no começo. Se acontecer isso aqui, acho estranho isso aqui. Às vezes eu. Hoje eu estou usando. Vou fazer um bocado de referência aqui em diante a coisa que eu tenho aqui em casa. Ou que eu tenho. Essas duas agora são baseadas em um livro que eu comprei ano passado. Por conta disso, eu comprei um outro de uma dessas autoras, um pouco anterior, mas também interessante. A evolução da aprendizagem e a origem da consciência. Isso aqui é a introdução, eu vou ser bem rápido, mas afinal das contas, o que é consciência? O que é uma experiência subjetiva qualia, o que é o conhecimento em primeira pessoa, como surgiu a consciência na história evolutiva. Se ela surgiu, ela tem uma vantagem ser consciente em relação a ser inconsciente. Mas como é que me pode dizer que certo ser vivo é consciente e outro não? O inseto é consciente pelo, considerando a comunidade científica, considerando uma carta que foi elaborada por neurobiólogos em 2012, todos os mamíferos são. Mas considerando essas autoras, Eva Jablonka e Simona Ginsburg, todos os vertebrados são, e talvez muitos invertebrados também, isso inclui cefalópodos e insetos. Fica meio difícil imaginar. Inseto tem consciência, mas de acordo... Olha, o livro, elas me falaram que foi um trabalho que levou 10 anos para ser feito no final das contas. Esse aqui, a evolução da alma sensível, falar sensitiva, não, tende a olhar a palavra em inglês e fazer uma tradução meia boca, né? Uma tradução assim, não, é sensível. A aprendizagem e as origens da consciência. Olha, esse livro delas, esse livrinho aqui delas, dessas autoras, Eva Jablonka e Simona Ginsburg, de Israel, todas as duas, né? São israelenses, já aposentadas no seu respectivo campo, mas continuam trabalhando, aposentadas, mas porque aí, digamos assim, esse último trabalho delas, ou esse livro, fecha a carreira. Eva Jablonka é uma bióloga evolucionária que trabalhou muito com processos não genéticos da evolução, especialmente a epigenética. E Simona Ginsburg, ela é uma neurobióloga. Então, juntou uma bióloga evolucionária com uma neurobióloga. E esse trabalho é um trabalho em que tem muita psicologia cognitiva, especialmente, da aprendizagem, e trabalho sobre psicologia animal, estudos de aprendizagem em animais, inclusive em invertebrados.
neurobiologia comparativa e biologia evolucionária também, e evolução, e desenvolvimento de seres do sistema nervoso, origens, sistema nervoso, por que se desenvolve o sistema nervoso na evolução, que isso está associado a ter animais com vida livre. E animais com vida livre precisam de dois grandes subsistemas, um de movimento e outro de controle, de movimento coordenado, e de interação com o meio, e de buscar seu alimento, certo? Então, continuando, e olha o seguinte, a defesa do trabalho dela, como no final das contas, como é que a gente sabe que uma espécie, um ser vivo pode ter consciência? É quando junta tudo isso, quando se junta o sistema, a estrutura do sistema nervoso dele, com os estudos da capacidade de aprendizagem dele e os estudos do comportamento também. Olha, mas vou continuar. Isso aqui foi o outro livro que é de Eva Jablonka e Marion Lem, da Universidade de Londres, certo? Que é a evolução em 4 dimensões. Olha aqui. Variações, a evolução em 4 dimensões. Variações genética, epigenética, comportamental e simbólica na história da vida. Então, é um estudo da evolução, levando em conta que a evolução não é só genética, mas a epigenética interferiu na evolução, comportamento e símbolo também, mas no caso o gênero Homo, ou mais específico, sendo mais específico, no caso do ser humano, Homo sapiens. Eu falei aula passada na teoria da dupla herança, lembre-se da teoria da dupla herança, que provavelmente nós somos descendentes de espécies que já tinham a capacidade de criar o símbolo. E símbolo é um nível a mais em relação ao comportamento e à aprendizagem. Certo? E existe, sim, comportamento nesse livro, nesse aqui, sim, existe comportamentos inconscientes. Sim. Mas quando é que esse comportamento, essa aprendizagem se torna consciente? O comportamento inconsciente é o condicionamento clássico, tipo pavloviano. Então, aqui ela fala, eu não vou detalhar isso para vocês, eu teria que falar detalhadamente, isso seria objeto de uma aula só. Não, explicar o livro, ele é bastante volumoso, é um livro que não é para grande público, eu não acho que seja para o grande público, não é um livro de divulgação científica, é um livro científico mesmo. Agora, realmente é um livro científico, mas que não é um artigo científico, né? Não é nenhum artigo que é só para o especialista. Ele fala da história de Lamarck, a neurociência da consciência, perspectiva neurobiológica, o qualia gap, né? Essa lacuna para formar, né? Quais animais são conscientes. Então, fala todo esse fundamento histórico e teórico dão base a ela, né? As pesquisas científicas sobre consciência colocam vários autores do ponto de vista, se fala do consenso emergentista, que dentro do estudo considerados científicos, a consciência é uma propriedade emergente, no sentido que é uma propriedade do sistema de um sistema organizado, um sistema que tenha o sistema nervoso
complexo o suficiente para isso, em que ela emerge. Se um ser vivo, como a gente viu agora, processa informação, essa informação tem, em um certo momento se torna consciente. Um computador ele processa informação, mas ele é inconsciente. E provavelmente nunca vai ser e nunca vai precisar ser. Inteligência artificial não é consciência artificial. Um computador não é consciente. Inteligência artificial não é consciência artificial. Um computador que ganhou do Kasparov, o Deep Blue, em 1997, ele não teve consciência que ganhou, ele não se alegrou com isso, tem um componente. Existe um atrelamento aí à consciência fisiológica, do nosso processo fisiológico, que é o que nós chamamos de emoções, o coração bater mais forte. De fato, o fisiológico vem antes da consciência da emoção. Os estudos da neurobiologia dizem isso mesmo, que a descarga de adrenalina, pô, a gente vê um perigo, o animal vê um perigo, tem a descarga de adrenalina e corre de medo, por exemplo. A consciência do medo é algo que não é anterior. A pessoa não sente medo para ter uma descarga de adrenalina, e sim o contrário. O animal não sente... ali é um predador. Olha assim e tem a consciência. Não, é um predador. Aí tem que ter medo, tem que fugir dele. Não, ela tem medo. Depois que vai... O processo de medo fisiológico é anterior à tomada de consciência. Isso a neurobiologia tem bastante evidência sobre isso. Inclusive, no nosso caso, que o processo emocional é anterior à consciência. O processo fisiológico que gera emoção são coisas anteriores à própria consciência, onde acontece a consciência. O organismo darwiniano, não. Isso que ela dividiu. Darwiniano, regulação neuronal afetada diretamente pela seleção natural. Skinnianos é aprendizagem por reflexo condicionado, condicionamento direto, não é inconsciente. O que ela chama de organismo popperiano é quando já existe a consciência, que é a aprendizagem com capacidade de planejamento e ação antecipada. É o que o reflexo condicionado é inconsciente, mas quando existe capacidade de planejamento e ação antecipada, quando a aprendizagem, por exemplo, é aprender a caçar, a buscar alimento, buscar água, buscar parceiro, e se comportar para isso, é que a gente pode dizer que haja consciência. O gregoriano, que é uma aprendizagem abstrata, em homenagem a um psicólogo, um dos pioneiros nesses estudos, certo? Richard Gregory, aqui é Karl Popper, né? Certo? Então, vamos continuar. Capítulo 2, consciência emergentista, não. Porque eu estou detalhando mais isso aqui, é melhor, eu acho mais fácil para a gente entender o seguinte. Não sei por que não está aparecendo para mim uma coisa. Mas vamos lá. Ó, a continuação. Agora eu vou falar de aprendizagem. Certo, aprendizagem em si. Porque o chamado condicionamento pavloviano
ele é um processo neurológico e é inconsciente. Inclusive, isso está por trás de muitos dos nossos hábitos que a gente não consegue controlar. De fato, são inconscientes. Eu até citar alguns exemplos para vocês, certo? Olha, estímulo não condicionado, coloca aqui o S, resposta não condicionada. O que é um estímulo condicionado que gera uma resposta não condicionada? É aquele estímulo inato que gera uma resposta inata, como a percepção do alimento. O animal, digamos, o cão lá do Pavlov, vê o alimento, começa a salivar. O sistema nervoso responde de forma inata àquele estímulo. Não tem nenhum condicionamento, não existe aprendizagem, não é necessário aprendizagem para isso. Certo? De modo geral, não. Agora, sem querer entrar em detalhes, porque às vezes existe alguma aprendizagem pela experiência a partir de ter experimentado um tipo de alimento e não ter se dado bem, né? Porque às vezes o animal tem que saber, aprende a escolher, aprende a evitar certas coisas, mas isso já é uma outra história. Porque pensou que era comestível, que vai lá e ao comer sente o gosto desagradável, por exemplo, aí ele aprende a recusar aquilo ali, e o próprio sentido do sabor, paladar, ele dá uma resposta de defesa, que aquilo ali provavelmente tem algo tóxico, por isso o gosto não é agradável. Então, de certa forma, é inato. E o condicionado é aquele estímulo que não tem nada, não teria nada a ver. Por exemplo, então, o animal, ao ver um alimento, certo? Ele dá a resposta não condicionada, mas se ele, um pouco antes, ouvir uma sineta, toda vez que for receber o alimento, ele ouve essa sineta, esse estímulo que é neutro, que uma sineta sem um alimento não gera resposta nenhuma. Não gera, somente ela não geraria resposta nenhuma. Agora, quando ela é associada a um estímulo não condicionado, depois de algum tempo, quando essa sineta toca, ele começa a salivar, começa a responder como se fosse um alimento. Então, ele começa a salivar, começa a preparar, porque há uma aprendizagem que aquela sineta vai estar associada, gera expectativa para o alimento, certo? Gera essa expectativa. E isso é inconsciente. De fato, isso fica gravado nos circuitos neuronais, isso é no sistema dopaminérgico, da rede dopamina, que é um neurotransmissor amplamente difundido no nosso cérebro. E o sistema dopaminérgico é o sistema de recompensa. É chamado sistema de recompensa, que está associado ao prazer, certo? Quando o animal faz algo e o cérebro entende como benéfico, ele dispara esse neurônio dopaminérgico para ele sentir prazer, como é o do alimento que é agradável, e para repetir o comportamento e aprender, e a coisa fica gravada de forma inconsciente. Ele vai lá, realmente associa aquela coisa ao prazer. E o que acontece, citando um exemplo, é que drogas que viciam, quase todas elas, cocaína, nicotina, quase todas elas, o THC não tem um sistema um pouquinho diferente.
receptores, mas quase todas elas são dopaminérgicas. O que acontece é que elas vão direto nesse sistema e como que sequestram. E como é um sistema também da nossa aprendizagem e inconsciente, certo? A pessoa fica com o sistema dopaminérgico sequestrado pela própria droga. Então, para funcionar, a droga fica mandando o sujeito inconscientemente repetir o consumo, certo? Mesmo não sentindo mais prazer. Chega um ponto de não sentir mais prazer, mas o que acontece é que a pessoa não consegue se controlar, justamente porque toma conta de algo que é inconsciente, um comportamento impulsivo, que é do impulso, certo? Que controla o próprio comportamento. Então, isso é inconsciente, não temos consciência nesse nível, é o chamado estímulo condicionado, e é um organismo muito simples, certo? Isso aqui é aqui 2 modelos da origem do sistema nervoso. Vocês que estão vendo, não sei se já viram isso, porque são 2 modelos, existem 2 modelos, certo? De origem do sistema nervoso, e aqui não temos 2, aliás, 2 dependendo da árvore filogenética. Tem aqui que coloca. Cadê? Quando o flagelado está na base e que tem néfro aqui, e o outro coloca porífera na base e que tem néfro acima. Isso é uma controvérsia lá entre o pessoal que trabalha com taxonomia, certo? Que origem, não vamos entrar nesse detalhe, porque, olha, falando de modo geral, tipo de aprendizagem. Aprendizagem não associativa, que é habituação à sensibilização, que é simplesmente regulação neuronal, certo? É questão de como é que aquela rede de neurônios está respondendo e se regulando a estímulos externos. A associativa é o condicionamento clássico, pavloviano, que elas chamam de aprendizagem do mundo, porque é de estímulos externos, como eu mostrei para vocês. Demorei um pouquinho mais ali para explicar bem que nesse tipo de aprendizagem aqui não existe necessariamente uma consciência. Não tem como dizer que existe a consciência aqui. E o condicionamento operante, o instrumental, que é o da experiência pessoal. Porque esse clássico pavloviano é um estímulo externo, por exemplo. Não, né, que é neutro, que se torna condicionado, como a sinetinha. Aqui é pela experiência. O animal vai lá e tem uma experiência desagradável e aprende a evitar. E inconscientemente começa a evitar mesmo de forma inconsciente. Não existe garantia nenhuma de ter consciência nesse caso. Certo? Que é o chamado condicionamento operante instrumental, que é o condicionamento da experiência própria do animal. E o que elas chamam de outras aprendizagens, que é associativa limitada, que é a aprendizagem também é associativa, mas não é simplesmente o condicionamento, certo? Não é o condicionamento. Eu queria ver um exemplo agora, depois me vem, porque o ilimitado está mais fácil para mim agora.
Essa aprendizagem associativa ilimitada, que é essa sigla em inglês, é quando essa aprendizagem leva a um comportamento que vai além da própria aprendizagem. Como é a aprendizagem de caça, que faz que haja, é indicativo que há alguma criatividade, que o animal consegue, o caça, busca por alimento, busca por água, parceiro, que ele consegue ir além da própria associação entre uma coisa e outra, que ele consegue ir além. Que isso é necessário na caça, porque, nesse exemplo, que o animal, ao aprender a caçar, ele aprende que as circunstâncias são diferentes. Cada caça é uma caça diferente da outra. Ele não pode estar repetindo padrões muito estereotipados, senão ele não é bem sucedido. O ambiente, quando ele de manhã cedo, ou sei lá, ou à noite, se ele é um caçador noturno, ele nunca sabe de antemão qual animal ele vai exatamente caçar e quando. Ele vai ficar de prontidão e tentando estratégias diferentes de acordo com as circunstâncias. Então, isso requer uma aprendizagem que elas chamam de ilimitada, certo? Uma certa capacidade de improvisação, de agir de acordo com as circunstâncias. E segundo nossas autoras, essa é a chave, o animal apresentar esse tipo de aprendizagem é a chave da presença de consciência mínima, básica, basal, certo? A gente não pode dizer que é o mesmo tipo de consciência que nós temos, mas que é a chave para a consciência. E olha o seguinte, cefalópodes têm esse tipo de aprendizagem e são invertebrados, certo? Cefalópodes já se mostrou evidências que eles sonham. O sonhar é um processo, como um sono, um sonho, é um processo básico de consolidação da aprendizagem. Não, olha, não é à toa que a gente dorme 8 horas por dia. A evolução não vai desperdiçar esse tempo precioso. Nós dormimos 8 horas por dia, e não é para ser 5, nem nada, não. É realmente a gente tem que dormir o necessário. Porque aquela coisa que se diz que nós temos que manter o tripé, que é a atividade física, alimentação e sono. O sono é o principal. Sem o sono, o resto não adianta. Não adianta você se alimentar bem, ter atividade física adequada, que a sua saúde vai se acabar com o tempo. Não é de um dia para outro, mas ela vai se acabar. O sistema imune vai se acabar. Sua memória também, certo? Eu conheço um educador físico que diz, você quer emagrecer, quer ganhar massa muscular, durma bem. E eu acrescento, quer aprender, durma bem. Inclusive aprender coisa do tipo tocar um instrumento, ou nadar, ou seja, coisas que são mais corporais, integradas ao corpo. Né? Não é só aprendizagem de informação da memória, não, mas da memória, esse outro tipo de memória também. Também tem que dormir mesmo, e dormir naquela hora à noite, por causa da melatonina. Nós somos diurnos,
são primatas diurnos. Então, vou continuar aqui. Elas citam esse autor, que é Prêmio Nobel do ano 2000, Eric Kandel. Ele é um psiquiatra, mas ele foi estudar um organismo bastante simples, uma lesma do mar, a Plisia californica, com modelo experimental, e mostrou que ela tem condicionamento pavloviano. E mostrou o mecanismo numa lesma do mar, com um sistema nervoso extremamente simples. Ela é bem grandinha, por isso é um ótimo modelo experimental. A Plisia californica é uma lesma que pode chegar a uns 50 centímetros de comprimento. Mas em laboratório tem menos, bem menos, mas é grande o suficiente. Isso eu peguei aqui de imagens aqui de artigos dele. Ele faz referência, esse artigo foi atrás do artigo, né, em que há o que ele aconteceu, perdão, os experimentos dele, ele fez experimento do tipo que elas têm um reflexo de defesa normal, como para, se você cutucar com uma agulha, há um movimento de defesa, ou um leve choque que não seja, mesmo que não provoque dano nenhum, ou se cutucamos e não provoca dano nenhum, mas ativa um processo de defesa aqui, como a interligação neurônio sensório com motor, certo? E na cauda também temos neurônio sensório, intermediário e o conectado ao motor. E também temos aqui do sifão e da cauda. Certo? O que acontece é que quando existe um estímulo neutro para ela, seria um extrato de camarão. Ela não responderia como se estivesse reagindo a algum perigo. Ela não se contrairia. Ela se contrai quando há esses estímulos que indicariam para ela que é algum perigo ao redor, na água. Então, o que ele fez foi o condicionamento clássico. Esses estímulos, em geral, ela não provocaria nenhuma resposta, o extrato de camarão. Mas ele colocou o extrato de camarão junto, depois com um leve choque. Depois de algum tempo, bastava colocar o extrato de camarão que ela respondia como se estivesse recebendo o choque. O cão de Pavlov, né? Um estímulo, o não condicionado virou condicionado, né? O não. Esse modelo aqui, esse é um modelo detalhado da ativação dos genes serotonérgicos, aqui, que envolve a serotonina, ou seja, o neurotransmissor serotonina é muito antigo, mas há uma sensibilização curta. Aqui, cauda-sifão, aqui está os canais iônicos envolvidos, genes para... Aqui os processos, isso aí, mesma coisa. A transição para a aprendizagem associativa, primeiro estágio. Então, aqui modelos também neurológicos, eu não vou entrar em detalhe para vocês, isso é neurobiologia, certo? Dos receptores e das vias envolvidas nos neurônios, para abrir e fechar canais iônicos. Certo? Aqui modelo da psicologia cognitiva. Tá? Por isso que eu disse, o livro não é para o grande público mesmo. Vamos. Vou chegar lá. Comparado aqui
sistema nervoso comparado entre quinidário, proteomitos, artrópodes e vertebrados. Requisito para a aprendizagem ilimitada. Tem que haver processamento hierárquico dos estímulos nervosos. Todos os vertebrados têm. Os estímulos nervosos têm uma hierarquia de processamento. A integração entre a percepção e uma ação que é complexa, uma resposta complexa, sim, todos os vertebrados têm. Memória para percepção e ações compostas. Todos os vertebrados apresentam essa memória. E um sistema global flexível do reforço para esse processo de aprendizagem. Certo? Olha, tem uma outra coisa. Elas falam da explosão cambriana, das ramificações, do cenário do cambriano, certo? Bom, por que houve explosão da diversificação biológica no cambriano? Vários motivos, certo? De 441 a 585 milhões de anos atrás, mudanças ambientais geradas por elevação de níveis de oxigênio, a ruptura do filme de micro-organismos que cobriam o fundo dos oceanos, e esse filme impedia uma maior erosão, maior diversificação ambiental. Quando houve uma fauna mais diversificada, capaz de se alimentar dessas bactérias, e o número delas diminuiu, que formava uma camada grossa de bactérias. Então, o que permitiu que o solo se revolvesse, houvesse erosão, houvesse organismo que conseguisse escavar e penetrar no solo e formar uma interação mais complexa com o meio, né? E começou a haver a diversificação também como surgiram os olhos e outras estruturas perceptivas complexas também que já existem nos artrópodes não em muitos invertebrados, né? Daí surgem os vertebrados e é uma diversificação biológica muito grande. Houve uma escalada de diversificação biológica enorme a partir desse período. E isso gerou aumento da complexidade comportamental. Que a aprendizagem se tornou essencial para a sobrevivência. Certo? E algo que eu não tinha falado, porque estou esperando aqui, chegar nesse momento aqui, que uma coisa é essa aprendizagem limitada. Realmente existe um passo além da aprendizagem, dessa aprendizagem associativa ilimitada, que é memória episódica. Elas dizem que é necessário muito mais estudos, realmente existe uma carência muito grande de estudos de aprendizagem em animais. Certo? Existe uma carência muito grande. Provavelmente todos os artrópodos, todos os vertebrados têm memória episódica. Mas aí que está, não se sabe. Ou todos os vertebrados têm potencial para memória episódica, mas aí não se sabe. Certo? Segundo elas, é necessária o qualia para que haja a aprendizagem associativa ilimitada. Mas tem autor que considera que a memória episódica que seria o mais indicativo. O que é a memória episódica? É aquela memória que o animal demonstra saber quando, onde e como não seria onde
quando e por que aconteceu algo. Então, realmente é muito mais difícil de ser algo verificado. Mas o animal que esconde o alimento tem essa memória episódica. Certo? O animal que aprende, que demonstra, não só porque a memória, a aprendizagem associativa ilimitada não é necessariamente uma memória episódica. Certo? Os mamíferos demonstram ter memória episódica. Elefante, todos eles, né, demonstram essa memória. Mas outro fica mais difícil. Olha, essa memória associativa, essa aprendizagem associativa ilimitada é aquela coisa do tipo, ele aprendeu, o animal muda o comportamento para se ajustar para o planejamento futuro, mas nada garante que ficou nele a memória daquele episódio que levou à aprendizagem. Se sabe que ele transformou o comportamento dele a partir da aprendizagem. E segundo elas, isso é um indicativo de que haja consciência ou que haja o qualia. Mas pode ser que outros seres, mesmo não exibindo isso, tenham qualia. Nunca. Aí que está. Elas consideram que é um bom indicativo, marcador para a presença do qualia, ou seja, do sentimento subjetivo. Eu esqueci de contar, mas eu conto agora. Vou contar agora. Nós vamos. Isso aqui não vou colocar, não. Eu tenho um vídeo. Então, se for atrás desse vídeo agora, estava encaixado no. Sonhar é a vantagem de esquecer. Que o sonho, o processo do sono, é o de consolidação da memória e que a gente esquece muita coisa. A vida não se lembra 100% do que aconteceu durante cada dia da gente. Realmente tem as desvantagens, mas é muito mais vantajoso, muito mais eficiente o que acontece. Nosso processo evolutivo aí é selecionar o que é melhor em termos evolutivos, em termos de sobrevivência, certo? Se a gente, como a personagem, ou como já houve casos clínicos, tanto é que quem não esquece nada é caso patológico, porque não consegue viver. Trava, literalmente. Não consegue ser uma pessoa realmente produtiva e eficiente. Isso para um animal seria péssimo. Ele tem que haver uma seleção do que é melhor para ele. Existe existe sim uma desvantagem que ele pode esquecer algo importante. Mas dentro do contexto daquele dia ou daqueles dias, isso o que esqueceu não era importante. Né? Então é questão do contexto do dia. Certo? O sonho é como se fosse uma poda. As informações e como a gente toma conhecimento disso, que é uma coisa com muitos filtros, a partir de muitos filtros, não realmente a gente não toma consciência. Olha, muita coisa do nosso próprio comportamento, a gente faz uma coisa e se pergunta, por que eu fiz isso? A consciência é a ponta do iceberg. E nos anos de 1980, para explicar bem direito o que é qualia, certo? O conhecimento em primeira pessoa,
nos anos de 1980, um filósofo, isso elas citam. Eu já vi vídeos no YouTube falando desse experimento de pensamento. Ele se propõe um experimento de pensamento em que a gente imagina uma criança com capacidade de ver cor, de ver colorido, sem nenhum problema neurológico, nem nos olhos, nem cérebro. E essa criança é criada em um ambiente preto e branco, de propósito. E essa criança é dada a oportunidade para ela de aprender tudo que existe sobre luz e cor, tanto do ponto de vista físico quanto fisiológico e neurobiológico. E aprender tudo o que é possível de se aprender, não o nosso conhecimento, mas até um conhecimento futuro. Então, essa pessoa, com o tempo, se tornaria uma neurobióloga e física, com todo o conhecimento que existe sobre ondas eletromagnéticas, sobre o que é cor, etc., e sobre o que acontece nos neurônios, no cérebro. Ela sabe como é o padrão de estimulação neuronal que gera a cor dentro do cérebro. Ela tem todo o conhecimento que é possível de neurobiologia, etc. Todo o conhecimento que é possível, não é nem todo o conhecimento atual, não. Ou seja, em outras palavras, ela sabe tudo sobre cor, mas nunca viu uma cor antes. A pergunta que ele faz é a seguinte: quando ela vê cor pela primeira vez na vida, ela vai aprender algo novo? É a pergunta que ele faz, que eu também faço para vocês. Se ela experienciar cor pela primeira vez na vida, vai ser algo diferente para ela do que ela já... Ou ela já esperava que fosse aquilo, já que ela tem todo o conhecimento de neurobiologia sobre isso. Então, estamos aí diferenciando o que é conhecimento em primeira pessoa do em terceira pessoa, né? Segundo é o texto, é a comunicação. Mas ela tem todo o conhecimento possível do mundo sobre aquilo em terceira pessoa, mas nunca teve em primeira. Qual seria a resposta para essa pergunta? Isso é um experimento mental que ele se propõe fazer. Eu vou colocar aqui. A questão é, essa pessoa esta pessoa aprenderia algo novo quando visse cor pela primeira vez? Talvez pode falar o seguinte, em outros casos, a pessoa sabe tudo o que é necessário em termos fisiológicos, neurobiológicos, sobre queimadura, dor, mas nunca se queimou na vida. Ela vai ter uma experiência diferente, vai aprender algo se ela se queimar pela primeira vez na vida. Isso que é o conhecimento em primeira pessoa. Então, a grande maioria das pessoas responderam que sim, vai ter uma experiência, vai ter um conhecimento novo. Ela vai ver vermelho pela primeira vez, vai ver verde, e vai dizer, isso que é a cor? O conhecimento em terceira pessoa não é o conhecimento em primeira. Esse conhecimento em primeira pessoa é intransferível. Certo? O ver o vermelho é bem diferente de saber sobre o vermelho. Sentir dor é muito diferente de saber sobre o que é dor. Experienciar
A dor é algo bem diferente. Então, consciência tem a ver com experiência, o qualia, conhecimento em primeira pessoa. E, e quando a gente considera que o animal tem consciência, significa que ele experimenta a dor, ele tem percepção subjetiva, ele tem o potencial dessa percepção subjetiva, experimentar dor, fome, prazer, recompensa, expectativa. Todo mundo que tem o cão sabe a expectativa que ele cria a partir do comportamento do dono, e que aquilo é uma antecipação do futuro, é uma experiência, mostra uma experiência de aprendizagem associativa ilimitada, já que existe uma antecipação. Isso que é o ilimitado, o ir além da própria associação, do próprio presente da associação. E tem essa formação de planejamento, um animal consegue planejar ou consegue antecipar as ações dele, aprendeu isso e muito provavelmente, só que a gente não consegue estar no umwelt do animal, porque a experiência em primeira pessoa, o qualia, é intransferível. Ele não consegue, não estar nem na cabeça dos outros, cada um está na sua própria. Não tem como. A gente pode conceber, mas a concepção já é em terceira pessoa. Você considera que fulano está pensando, está sentindo dor. Você já sentiu dor, por isso imagina que a dor dele deve ser parecida com a sua. Você sentiu certa dor, cabeça, imagina alguém sentindo dor de cabeça e imagina que eu sei o que aquela pessoa, por experiência própria, eu sei pelo que aquela pessoa está passando, mas você não está dentro da cabeça dela e não pode estar. Realmente você só imagina. Essa imaginação já é em terceira pessoa. Você é capaz de se colocar no lugar de outra pessoa, e isso é essencial para aquilo que a gente falou aula passada, né? Nossa capacidade de ler o outro, certo? Essa capacidade que a gente tem de ler o outro. Mas, vamos, eu vou continuar. Até às 10 eu faço um intervalo. Cadê? Isso aqui tem a ver também com estudos de consciência. Muita gente que estuda a psicologia das emoções também. Tem autores que estudam a evolução da emoção. Essa aqui é da evolução do senso estético. Certo? Alguns autores, eu coloquei aqui alguns autores. Certo? Eu tenho. Cadê o livro aqui? Kátia mandou aqui. Aqui. Richard Plum, está ali, estou lendo. Mas, afinal das contas, por que a estética, por que beleza é tão importante para nós? Existe significado evolutivo? Ou o senso de beleza é algo puramente cultural? Segundo vários autores, e eu concordo com eles,
os motivos são evolutivos. Os motivos são evolutivos, certo? A estética é tão importante, não é só por questões culturais, não. O sentimento do que é belo ou feio é algo entranhado no nosso cérebro e é algo produto da evolução também. Está entranhado no nosso cérebro também, faz parte desse todo esse conjunto. É o sentir beleza, está muito associado ao sentir prazer. E o oposto também, sentir a feiura, fealdade, está muito associado ao desprazer. Essa imagem aqui é de uma caverna, é uma gruta na Patagônia. É a Caverna das Mãos. Deve ter uns 40 mil anos. Provavelmente todos os indivíduos dessa comunidade, né, desse grupamento, desses indígenas aqui, fizeram essas pinturas de molde das suas próprias mãos. Talvez um significado de união. Aí entra o lado simbólico, né? Nossa dupla herança tem um lado simbólico. E o senso estético tornou-se simbólico também. Mas será que para um animal ele existe? Então, segundo esses autores, existe sim, em termos de natureza. No caso, a diferença no caso do ser humano não é que vai além do sentimento emocional e o sentimento do qualia, vai para o símbolo, vai muito além do qualia, que é o sentimento, que é essa sensação subjetiva de ser algo belo, bonito, de se fascinar com algo. Se vocês pensarem bem, tudo que relacionado que nos fascina na natureza é relacionado à nossa sobrevivência. E tudo que a gente tem horror, em termos naturais, são coisas relacionadas também à nossa sobrevivência, são coisas que a gente tem que fugir. Ou uma árvore morta, seca, é muito mais feia do que uma árvore viva. Nosso sentimento também, associados às cores, tem muito a ver também com isso. Olha, nós temos uma capacidade de destacar muito bem cores vibrantes como o vermelho em relação ao fundo verde. Ou seja, frutos e flores em relação às folhas. Ou seja, identificar, isso é uma herança primata, essa distinção de cor foi muito importante para a nossa sobrevivência. E os animais têm outras distinções, né? Outra capacidade nós, sim, o cheiro de carne podre é extremamente repulsivo. O cheiro de fezes, especialmente, aí estão as nossas, o cheiro das fezes de carnívoros é pior ainda. Não é tão desagradável, afinal das contas, o cheiro de herbívoro para a gente. E se você olhar bem, realmente umas fezes de herbívoro, falando do exemplo escatológico, né? Em termos de provocar doenças, não é tão ruim quanto o de um carnívoro. Certo? Mesmo assim, a gente tem repulsa. Né? Existe repulsa e isso é dos nossos sentidos mesmo. Então, porque a estética é importante para nós. Se você parar, está em toda parte. Então, ela está entranhada na sociedade a um ponto de que o próprio marketing é baseado na estética.
Nós compramos pela beleza, escolhemos uma coisa pela beleza, e não simplesmente pela utilidade. Né? E por que uma flor bonita e uma raiz feia? Não é por acaso, não. Também tem um motivo biológico. A gente vai citar um exemplo aqui. A gente vai citar um exemplo. A vitiácea, não é à toa que a vitiácea é uma flor bonita. Né? Aí é um autor que explica muito bem isso, é o Richard Prum, que eu ainda estou com... Está ali, livro. Depois está na minha... O livro dele eu comprei esse ano. Esse ano não, período passado. Ao preparar essa apresentação, eu já tinha artigo dele, peguei e providenciei a compra do livro, que é um livro de 2017. Por que certas coisas são feias e outra bela? Mas por quê? Realmente, animais sentem algo como belo, sem dúvida nenhuma, questão do qualia e consciência, o animal tem um sentimento, sim, do agradável e do atraente. Nós temos uma concepção simbólica do belo. É diferente. O animal não tem o símbolo e não tem a teorização abstrata em relação ao que é agradável. Mas, no final das contas, o que a gente chama de belo, etc., é uma teorização abstrata do nosso sentimento do agradável. A gente olha para uma paisagem e acha, sente a paisagem agradável e associa isso à beleza. Aquela escolha. E o que uma fêmea do pavão sente ao escolher o macho? É algum sentido de beleza? Sem dúvida nenhuma, é agradável para ela, a escolha. Vamos chegar lá nessa coevolução da seleção sexual. Sentido evolutivo, sim, certo? Ele foi fundamental para para a sobrevivência do animal. E das plantas também, não vamos esquecer disso. Dos seres vivos, certo? Depois vou explicar como. Eu tinha colocado isso aqui, foi de uma apresentação antiga, mas a gente pode até contestar, será que Nefertiti era assim mesmo? De qualquer maneira, tinha esses traços. Ela, na época dela, era considerada uma mulher bela. E se vocês olharem bem os traços dela, achariam também hoje. Então, porque a pergunta que eu tinha colocado então era a seguinte: a beleza é questão de padrão cultural ou a gente tem um padrão biológico para a beleza? As proporções do rosto dela, etc. O nariz não é nem tão grande, nem pequeno, nem arrebitado, nem... Né? Os lábios são grossos, né? Com essa pontinha aqui. É bem típico de modelo fotográfico. Esse olho desse jeito é de propósito para que a beleza dela não atraia a inveja das deusas, ou de certa deusa lá. Os escultores faziam assim. De qualquer maneira, por mais que você considere... Olha, Nefertiti nunca se garante, não dá para garantir que ela era desse jeito. Foi o cabelo era raspado, essa questão como se diz, cultural mesmo, aí é cultural mesmo, da época, para poder encaixar coroa, esse tipo de coroa. De qualquer maneira, por mais que o artista tenha corrigido imperfeições do rosto dela, mas ele fez isso mesmo por questões estéticas. Né? Questões estéticas. Olha, passaria tranquilamente por uma modelo fotográfica. Pelo menos. O porte eu não sei para onde passarela. Agora,
Eu coloquei isso aqui por conta de um comentário lá do Yuval Harari, certo? Sobre a questão de masculinidade, porque ao longo de toda a história da humanidade, a masculinidade era sempre foi colocada de forma de ostentação, de forma de ostentar, como um pavão ostenta a sua cauda, o macho Professor, o fone aí não tá pegando o som. Pessoal, não está pegando som desde quando? Foi agora? Peraí. Não Foi está agora, pegando professor. som. Só foi agora. Sim, sim, só foi agora. Tá, Tá pegando agora. certo. Por que que desligou aqui? Não sei. Esse está com essas. Vamos lá. Essas. Ah, sim, a questão que eu estava falando, esse retrato em 1701, aqui coloquei o nome do pintor, Hyacinthe Rigaud, falando da masculinidade. O ser humano desenvolveu culturas que, em geral, as culturas tribais, as culturas mais tradicionais, seguem uma ostentação da roupa, de volume, um certo o colorido, o brilho. O brilho é associado à riqueza, porque que o ouro tem, ao longo da história da humanidade, ele tem um valor simbólico. De fato, é simbólico, é cultural. Tem culturas que não valorizam o ouro, mas todas as culturas acham o ouro bonito. Os astecas perguntaram para... Conta-se, isso é a história aí do Yuval, que ele disse assim, realmente não tem... Se conta que perguntaram para Cortés por que os espanhóis valorizavam tanto o ouro. Eles davam aquele valor tão grande pelo ouro. Realmente, o ouro, nunca, só de um tempo para cá, com o desenvolvimento da tecnologia, o ouro é algo que tem uma utilidade tecnológica. O ouro nunca foi útil, mas sempre foi bonito, sempre foi belo e raro, certo? Os astecas não valorizavam o ouro. Eles usavam pela beleza, mas não davam valor de troca. Não tinha esse sentido de ser uma moeda, certo? Não tinha esse sentido. Aí perguntaram para Cortés, conta-se isso, por que ele valorizava tanto? Aí o Cortés teria respondido, é que nós, europeus, temos uma doença no coração e que o único remédio para ela é o ouro. Mas voltando assim, brilho, nós achamos brilho bonito.
Se vê em qualquer peça, por exemplo, de propaganda de celular, se coloca no ângulo para que a tela fique espelhada, refletindo. Uma explicação evolutiva para isso é que esse tipo de beleza na natureza é associado ao espelho d'água. E a água é essencial para a sobrevivência de um animal. A atração pela água, pelo brilho, entre outras coisas. A cor também, no caso do nosso primata, associada à sobrevivência, à atração da herança também aí biológica. Então, tem um momento que o Val fala assim, inclusive ele colocou essa imagem aqui de Luís XIV, que a roupa enorme, volumosa, aumentando o tamanho dele, colorida, com fio de ouro, com dourado, e esse contraste de cor. É uma pintura aqui de um quadro com roupas de gala, de festa. Agora, nada masculino para os padrões atuais. Nada masculina. Temos meia calça, essa sandalinha, peruca para esconder a calvície, e para dar mais volume ainda, uma peruca volumosa. Ele não tinha nenhum dente, porque desde os 30 anos sofreu de problema dentário, acabou perdendo todos os dentes. Na época, né? 1701, aqui está com 60 anos, 61, então ele nunca sorria, até porque ajudava a reforçar a severidade dele. Cetro, então não tem quase nada masculino aqui. A espada, talvez, mas ela é muito enfeitada, digamos assim, para os padrões atuais. É um tipo de se mantém onde esse tipo de comportamento? Porque na época que eu fiz, era Obama ainda, a sobriedade. Porque existe outra forma de ostentação dos poderosos, né? Em general, a roupa que ele está. Eu não sei se é general, mas não, não é não, não é não. Ela é marinha americana. O vice, Biden, a mulher dele aqui, Obama. A sobriedade. Tudo de preto e cinza, né? Predominando preto e cinza, mas existe outra forma de ostentação, né? Que os poderosos não precisam, eles querem se mostrar sóbrios, e a tendência é essa mesmo, essa ostentação por cor, brilho, é uma coisa que permanece em certas culturas, em alguns momentos, no carnaval, né? Por exemplo, e em gente pobre, especialmente, que aqui são os lanceiros, o, como é o nome desse, eita, como é o nome desse personagem? É do Maracatu rural, Maracatu zona norte, da zona da Mata Norte de Pernambuco, é o Maracatu rural, Maracatu baque, solto. Caboclo de lança, que é caboclo o nome, de lança. Tradicionalmente é gente pobre mesmo, são cortadores de cana, que é uma exibição de força, porque eles estão com uma armadura aqui, um badalo para fazer som, para ainda fazer som, a lança como símbolo do guerreiro, e super colorido e brilhoso. É a exibição também de força, porque é uma maratona que eles demonstram seguir. Esse negócio, essa armação de madeira que tem aqui embaixo dessa gola, pesa 25 quilos pelo menos. Um chapéu com uma cabeleira colorida enorme, bem leão, né? Então, a nossa tendência, realmente, ao longo da história da humanidade cultural, é de mostrar, especialmente masculina, é de uma exibição de força e de, digamos assim, um pavão, né? Com um pavão. Né?
Então, o gosto cultural, quanto mais popular, mais colorido e mais brilho, mais brilhoso é. Aqui outro exemplo são os caretas de Triunfo, que é uma cidade, isso é manifestação também do carnaval, só durante o carnaval, em que eles se disfarçam e a brincadeira é descobrir quem é quem. O povo de lá que conhece quem é, as pessoas sem a máscara descobrirem quem é. Ah, é fulano, a fantasia dele ele está aí desse jeito esse ano. É de Triunfo, é uns 50 quilômetros lá de Serra Talhada, só que como é 1.000 metros de altitude, é sertão, mas como é 1.000 metros de altitude, é a cidade mais fria de Pernambuco. Dá uma fria um bocado à noite e durante o inverno. E agora também falando um pouquinho mais de senso estético da gente, para concluir, porque agora eu só fiz uma introdução bem geral, né? Por que dentro da arte, a questão agora também, agora a questão de arte, que é a nossa principal manifestação cultural, nossa cultura simbólica, a gente expressa através do que a gente chama de arte. Porque esse quadro é ruim e este é bom. Tecnicamente são equivalentes. Porque vocês já ouviram falar muito desse quadro, que é a lição de anatomia do professor, do Dr. Tulp, de Rembrandt, pintado em 1632. Rembrandt van Rijn. Por que esse quadro é bom? Olhem bem para ele. Tecnicamente é equivalente a esse. E esse aqui eu acho que vocês nunca ouviram falar. Thomas de Kaiser, lição de anatomia. E esse tecnicamente são iguais, é o mesmo estilo é o mesmo, que é o barroco, mas é um quadro péssimo. É nem ruim, não, é horroroso. E esse aqui é um clássico. Eu não vou nem responder a pergunta. Eu vou deixar no ar essa pergunta aqui. Olhem bem para a imagem, o retrato desses personagens, essa composição, e olhem para essa. Certo? A arte não é só uma questão de técnica, não. É o de transmitir emoções, transmitir ideias, de se expressar e é lógico que isso não é uma foto. O pintor levou muito tempo para... E ele não fizeram essa pose por meses a fio. Né? Eles não fizeram essa pose por meses a fio. Ele pode ter feito algum esboço, mas depois ele estudou cada indivíduo desses. E vocês podem notar que isso aqui parece uma fotografia de um instantâneo, uma foto mal tirada, um fotógrafo ruim. E aqui a composição, olhem para cada rosto e para a expressão deles e para o enquadramento aqui da composição. Aí vocês vão começar a ver as diferenças. Ver aqui. Ou seja, ele soube expressar muito bem a personalidade de cada membro daqui, desse que está presente nesse quadro. Vou dar uma pausa agora, eu queria que fosse mais curta, 20 minutos. Agora vamos falar mesmo. Kátia Mandoki, Richard Prum, o que esses autores têm a dizer sobre estética e qual a relação com a biologia. Kátia Mandoki é uma filósofa e artista visual mexicana que ela, como filósofa e como é artista, ela é especializada em estética. Mas a estética dela
é a chamada prosaica, que é a estética do banal, do cotidiano, do dia a dia, e não a estética da arte, etc. E ela faz uma pesquisa com biosemiótica, certo? É o que interessa para a gente aqui, é desse livro aqui, O Indispensável Excesso da Estética. Eu vou dar uma pausa agora, tá, pessoal? 20 minutos. 20 minutos só. Parar a gravação. Primeiro, parar a apresentação primeiro. Parar a gravação.